Nesse vídeo, eu vou gravar a resolução da questão 4 da prova Athena da segunda fase da OAB-CON de 2023, que se chama lucro patente. Esse vídeo vai contar com duas resoluções diferentes. A primeira, eu vou resolver como se eu estivesse resolvendo a questão no dia da prova, de forma mais objetiva, de forma mais linear. Logo em seguida, eu vou explicar a questão inteira, ponto por ponto, conceito por conceito. Então, por exemplo, eu vou explicar o que é o desconto, taxa de desconto e como utilizar. Vou explicar sobre teoria da firma com foco em maximização de lucros e como isso tem que ser aplicado dentro da questão. Enfim, cada ponto será explicado tanto com aplicação na questão quanto com exemplos paralelos para que vocês possam entender a forma de utilizar e aplicar esses conceitos na hora da prova. Primeiro, a gente precisa ler a questão e identificar quais pontos a gente vai precisar utilizar de fato na resolução. Questão 4, lucro patente. Questão 4 das objetivas. Considere que a patologia Pato 3, uma empresa dedicada a produzir vitaminas para pato, possui suas ações listadas na Bolsa Econômica, que é uma bolsa de valores onde as pessoas podem comprar frações de uma empresa, que é o conceito de ação. Quando você compra uma ação, você está comprando uma fração de uma empresa e passa a receber os lucros proporcionais que a empresa tiver. Então, se você comprar a fração de 1 sobre 215 milhões, que é uma fração comum no mundo das empresas, você vai receber 1 sobre 215 milhões do lucro a ser dividido. Excelente. O mercado precifica atualmente que a empresa irá distribuir um fluxo de dividendos de R$ 100 por ano até a perpetuidade. Beleza, a gente já tem o primeiro conceito aqui, que é perpetuidade. Isso significa que eternamente você vai receber R$ 100 por ano. Na realidade é um pouco difícil filosoficamente pensar nisso, porque um dia as pessoas vão morrer, as empresas vão de acabar, tudo é passageiro. Mas a perpetuidade é utilizada para descrever rendimentos ou fluxos de caixa de longo prazo. Fluxos de caixa nada mais são que entradas de valores dentro de um caixa, de uma empresa, de investimento, enfim, são valores a receber. E para calcular qual que é o valor presente da perpetuidade, ou seja, o que vale hoje ter uma perpetuidade que vai te render 100%, R$ 100 por ano, a gente precisa utilizar a fórmula de valor presente da perpetuidade, que nada mais é que o fluxo de caixa, que no caso é 100, fluxo de caixa é 100, dividido por uma taxa R, que é a taxa de desconto. No caso, a gente vai ver que o fluxo é 100, entre R$ 100 por ano, e a gente vai ver que a taxa de desconto é de 5%. Logo, 0,05. Preste atenção, porque uma coisa é 1 mais a taxa, que é utilizado muito para calcular juros, então para calcular valor presente líquido. Mas quando a gente fala de valor presente da perpetuidade, a gente sempre vai considerar somente a taxa, ou seja, 0, alguma coisa, nesse caso específico, e sempre vai considerar a partir do ano 1. Essa é a grande distinção do valor presente da perpetuidade. Prosseguimos. Hoje saiu a notícia que a Pato 3 conseguiu a aprovação final para operar uma nova patente sobre um suplemento de vitamina P. Vitamina P. A curva de demanda inversa desse produto é dado por preço do produto é determinado por 50 menos 2 vezes a quantidade. Então vamos só supor que a gente vá produzir
a quantidade 10. Então, Q igual a 10. Vamos supor Q igual a 10. A gente precisa fazer P para a quantidade 10 é igual a 50 menos 2 vezes 10. Função básica, uma função linear. 2 vezes 10, 20. 50 menos 20, 30. Então, o preço praticado vai ser de 30. Perfeito. Onde Q é a quantidade demandada e P é o preço de mercado. Sabe-se que o custo marginal de produzir esse suplemento é de R$10 por unidade. Ou seja, para cada unidade que será produzida, há um aumento no custo de R$10. Isso que é o significado de marginal. Marginal é tudo que tiver marginal na frente significa o que acontece se eu adicionar mais uma unidade. Então, se adicionar mais uma unidade de produto, o custo marginal, o custo extra para produzir esse produto, uma unidade desse produto vai ser de R$10. A patente dá o direito à Pato 3 de atuar como monopolista neste mercado pelos próximos 20 anos. Beleza. Monopolista, quem detém o monopólio, é o ofertante, o produtor, a empresa, que atua sozinha produzindo e vendendo e fornecendo um produto. Ou seja, não tem concorrente nesse mercado. Uma das características do monopólio é que a empresa monopolista pode colocar preços mais altos porque não tem concorrência. A base de consumidores não tem outra opção mais barata, não tem ninguém para oferecer um produto mais competitivo. É a única fonte desse produto. Após esse período, a patente será quebrada e o mercado será perfeitamente competitivo. Ou seja, após 20 anos, ele deixa de ser monopolista, ele deixa de ter o poder de determinar o preço, porque o mercado passa a ser perfeitamente competitivo. E é característica de um mercado perfeitamente competitivo que um ofertante individual não consegue interferir no preço. Ele aceita o preço que é de mercado e tem que se adaptar a essas condições. Então, quando há competição, o preço reduz em relação ao que é um mercado monopolista, porque os ofertantes vão tentar oferecer o preço mais baixo para que eles tenham mais venda que seu competidor, do que o outro ofertante, e assim possam ter mais receita e, consequentemente, mais lucro. Então, certamente vocês já ouviram falar que o mercado competitivo e a competitividade é benéfica porque consegue prover produtos mais baratos para a população, para os consumidores. Prosseguindo. No entanto, esse novo produto irá substituir parte dos produtos originais da Pato 3, reduzindo o fluxo de dividendos das operações originais de R$100 por ano para R$80 por ano. Essa parte é importantíssima. Ou seja, a gente sabe que com a introdução desse novo produto, pelos próximos 20 anos, ocorre que esse fluxo original de R$100 passa a ser só de 80. Então a gente vai precisar utilizar esse 80 para um cálculo futuro. Considerando que os mercados obeconômicos são eficientes, que a Pato 3 se comprometeu em distribuir todo o seu lucro como dividendos, e que a taxa de desconto é de 5%, como eu já apliquei, porquanto aproximadamente o preço da ação da patologia irá mudar com essa notícia. Então a gente quer saber qual que é a variação do preço da ação da patologia. É isso aqui que a gente tem que buscar. O preço da ação da patologia com essa nova notícia, que é o lançamento de um novo produto que vai substituir os produtos originais da patologia, o fluxo de caixa ao longo dos anos,
vai cair de 100 para 80, mas haverá o lucro desse novo produto. Então, qual que é o procedimento? A gente tem que pegar o valor da perpetuidade original, passar para o novo VPP, que é com base nos 80, e adicionar o lucro da vitamina P. É isso que tem que fazer nessa questão. Vamos iniciar agora a resolução objetiva. Iniciando a nossa resolução objetiva, a gente precisa entender quais são as variáveis que a gente vai considerar, que estão listadas aqui, o que a gente precisa encontrar, que é o preço da ação da patologia após a notícia, e a ordem de resolução. A ordem de resolução deriva da ordem de que os fatos aparecem para a gente, a forma mais fácil de resolver, porque as informações são mais sequenciais. Bem, como a ordem indica, a gente começa com o VPP antes. O valor presente da perpetuidade antes é igual ao fluxo de caixa anterior, o primeiro fluxo de caixa que aparece, da perpetuidade, sobre a nossa taxa. Como a gente viu aqui em cima, o fluxo de caixa antes era 100 e a nossa taxa é de 0,05. 0,05. Dividir alguma coisa por 0,05 é o mesmo que multiplicar por 20, então a gente tem que o valor presente é de 2.000, quase não cabe. Agora a gente precisa entender qual que é o VPP depois. O VPP depois é VPP D é igual a FC, fluxo de caixa depois, sobre essa mesma taxa, que é igual a 80 sobre 0,05. Isso dá, que feiura, 1.600. Agora, a gente já descobriu duas partes muito importantes. O que está faltando aqui é analisar o lucro, o valor presente do lucro que a gente vai ter com a venda do produto, da vitamina P, pelos próximos 20 anos. Ou seja, todo ano a gente vai ter esse lucro entrando na empresa patologia, só que a gente precisa descontar esse valor para entender como ele é nos termos atuais. E para isso, a gente vai utilizar essa taxa aqui que é dada. Isso aqui já é um indicativo do que a gente tem que fazer. E vocês podem ver que isso se encaixa perfeitamente na fórmula de VPL, porque a gente vai ter que dividir o fluxo de caixa a cada ano, somados, né, pela taxa que corresponde a esses 20 anos que ela foi exercida. A gente precisa entender como que o lucro é definido de forma rigorosa e como isso vai ser aplicado dentro da nossa fórmula de VPL. Primeiro, a gente vai trabalhar com lucro. O que é o lucro? Lucro é receita menos o custo total da sua operação. Vocês podem simplesmente chamar de custo, eu coloquei custo total para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem que o lucro dessa nossa empresa, patologia, vai ser dado pela receita, ou seja, tudo que vai entrar de dinheiro com a venda dos produtos, que é equivalente ao preço do produto vezes a quantidade de produtos vendidos. Isso é bem intuitivo. Ao passo que o custo dessa operação, o custo desses produtos, é justamente a quantidade de produtos e o custo marginal desse produto. Lembre que custo marginal é o custo que você tem, que a empresa tem
ao adicionar um produto, a produzir um produto a mais. Logo, transferindo o lucro, que eu vou chamar de L, é igual a PQ menos CMQ. Agora a gente pode substituir. A gente tem que o preço é 50 menos 2Q vezes esse Q aqui. Isso tudo menos custo marginal vezes Q. O custo marginal é 10. Então a gente pode substituir por 10. A informação está aqui. E aqui também. É daqui que sai o custo marginal. E agora a gente pode encontrar uma equação de segundo grau, que é o lucro L equivale a 50Q menos 2Q ao quadrado menos 10Q, que é igual a 40 menos 2Q ao quadrado, que é igual a menos 2Q ao quadrado mais 40Q. Menos 2Q ao quadrado mais 40Q. Agora a gente precisa encontrar qual que é o ponto de lucro máximo, porque é uma empresa eficiente que busca operar em lucro máximo. Para isso, que é parte da teoria da firma, a gente precisa entender que o lucro máximo vai ocorrer quando o custo marginal é igual à receita marginal, ou seja, a receita que vai entrar com a venda daquele produto é igual ao custo adicional que esse produto traz. Vou explicar isso mais para frente. A gente tem que o x-vértice, que é o ponto máximo, é igual a menos B sobre 2A. O B é 40, então a gente tem menos 40. E o A é menos 2. Então fica sobre menos 4, que é igual a 10. Ou seja, a gente encontrou a quantidade ideal para a gente ter o lucro máximo no x-vértice. Então a quantidade ideal é igual a 10. Muito bem. Agora a gente vai precisar aplicar isso no nosso lucro de longo prazo, na nossa fórmula, de forma completa. Deixando de forma um pouco mais organizada, apesar de ainda feia, a gente tem que essa fórmula aqui é igual ao lucro. A gente viu isso. A gente já deduziu que esse é o lucro. E a gente achou a quantidade. Agora, com a quantidade, a gente pode encontrar qual que é o lucro em valor real. A gente tem que o lucro é igual a menos 2 vezes 10 ao quadrado, que é 100, mais 40 vezes essa quantidade 10. A gente tem que lucro é igual a menos 200 mais 400, que dá 200. E esse é o lucro que a gente espera receber, que a gente vai ter que colocar nesse fluxo de caixa aqui. E agora a gente vai partir para o somatório. A gente encontrou o lucro previsto de R$200 para cada momento T. Então a gente vai ter R$200 no T1, R$200 no T2 e assim por diante. E o VPL consiste na soma de todas essas entradas, ou seja, 200 no ano 1, 200 no ano 2, 200 no ano 3, 200 no ano 4 e por aí vai. Só que a cada ano, por exemplo, no ano 1, você precisa dividir esses R$200 por 1 mais a taxa elevada ao ano. Ou seja, no ano 1, a gente tem 200 elevado 200 sobre 1,05 elevado a 1.
Aí você precisa somar com 200 elevado a vezes dividido por 1,05 elevado a 2. E assim por diante até chegar em 200 sobre 1,05 elevado a 20. Tem como fazer na mão? Tem, mas é uma grande perda de tempo. O ideal seria utilizar uma calculadora financeira, mas essa calculadora financeira, por exemplo, a HP12C, que é uma das mais comuns, é um pouco complexa de usar, você precisa aprender, enfim. A maneira mais fácil é utilizando o Excel, então o Google Sheets, que é o Google Planilhas, que é o caso que eu acho mais fácil. Para isso, você precisa definir 3 coisas. Quais são os períodos que a gente tem que considerar, qual é o fluxo de caixa de cada período e, por fim, a taxa de desconto. Então vamos lá. T períodos e fluxos de caixa. A gente vai ter 200 como fluxo de caixa para todos os anos. Então a gente seleciona, Ctrl C, Ctrl V, e a gente vai ter agora a taxa de desconto, vou chamar de R, a gente já sabe que é R, que vai ser de 5%. Agora vem a mágica, VPL, que é igual VPL. Aí a gente precisa do desconto, ponto e vírgula, fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2, etc. Que são todos os fluxos de caixa. A gente pode simplesmente clicar e arrastar. Já deu o valor aqui. Vou organizar essa planilha direito. Bem, o VPL foi finalmente encontrado, que equivale a 2.492,44. Vamos deixar 2.492. A gente tem que o VPL é igual a 2.400 aproximado e 92. Agora chega a parte interessante. Vamos voltar à essência. Relembrando, a gente precisa fazer VPP, depois mais VPL relativo ao lucro, menos o VPP antes. Isso equivale a 1.600 mais 2.492 menos 2.000. Isso tudo equivale a 2.092. Resposta, letra E. É bastante informação, mas com um pouco de prática da OBCom, principalmente se você está no primeiro, segundo, até no terceiro ano, você pode fazer a OBCom no ano que vem ainda. Se você está no nono, no ensino fundamental de forma geral, você chegou num momento perfeito para estudar a OBCom, porque você vai precisar de ler livros ao longo dos anos, vai evoluir a prática de fazer a prova da OBCom. E no contexto atual, se você começa a estudar para a OBCom desde o nono, do oitavo ano, as chances de você chegar à final, então internacional, são altíssimas. O que é a taxa de desconto? Taxa de desconto é um indicador, é uma taxa que vai ser geralmente dada pela questão, então você pode acabar, no meio de uma questão, utilizando uma taxa que você encontrar como taxa de desconto, assumindo que ela deva ser usada assim. E o que ela significa? Para que ela é utilizada? Ela é utilizada para analisar
qual que é o valor presente, na maioria dos casos, de um investimento futuro. Ou seja, você já tem o valor futuro, você já sabe qual que é o valor futuro de investimento, que geralmente a questão pode dar, acontece. E você precisa saber qual que é o valor que ele tem no presente. Ou seja, geralmente a gente calcula qual que é o valor atual e calcula o rendimento. O rendimento a gente chama de taxa de juros. Aí a gente faz o processo reverso. A gente divide o valor final por essa taxa de juros ao longo do tempo. Então, vamos supor que a questão dá que o valor futuro de um investimento é R$121. R$121 é o valor futuro. VF é igual ao valor futuro, R$121. A taxa de desconto, chama de R, é de 10%. Opa. 10%, que é igual a 0,1. E esse é o valor dentro do ano 2, né? O valor no momento 2. Então a gente tem que o T equivalente a esse investimento no valor futuro é 2. Para eu saber o valor presente, eu preciso pegar o valor de 121, dividir por 1 mais a taxa de desconto e elevar ao tempo. A gente tem que 121 é igual a 1,1 ao quadrado é 1,21. Logo, o valor presente, que é um valor presente líquido, VPL, desse investimento é igual a 100. Que horrível. 100. Bonito, legal. Agora vamos pensar no cenário contrário. Taxa de juros. TX, juros. Vamos supor que a questão te dá um investimento de 100 reais. Isso aqui a gente vai chamar de VP. Pode ser VP ou VPL, é a mesma coisa. Valor presente. A taxa de juros vai ser 10%, que é igual a 0,1. E vamos supor que a questão quer saber qual que vai ser o valor desse investimento daqui 2 anos. A gente tem que T é igual a 2. Qual que é a fórmula para calcular juros? É o investimento inicial vezes 1 mais a taxa de juros, R, elevado a T, que é 100 vezes 1,1 ao quadrado, que é 1,21 vezes 100, que é 121. Então, o valor futuro no momento 2, vou colocar assim, é igual a 121. Adentrando na parte de maximização de lucros, que é um conceito que foi visto agora na questão, essa é uma parte fundamental da teoria da firma, a principal parte, e esse é um dado: as firmas buscam maximizar o lucro, elas vão tentar ter o lucro máximo. Isso pode ser vendendo uma pouca quantidade a um preço muito alto ou vendendo muita quantidade a um preço mais baixo. Mas isso depende de cada situação. Para mercados de livre concorrência, isso ocorre, aqui ó, LC, livre concorrência. A gente tem que isso ocorre quando o custo
de produzir um produto adicional, que a gente chama de custo marginal, é igual à receita marginal. Por quê? A gente tem no livre mercado que o lucro marginal vai decaindo à medida que a quantidade aumenta. Por quê? Aqui está errado. Por que o lucro decai quando a quantidade aumenta? Porque com o aumento da oferta, os consumidores vão estar interessados em pagar menos, cada vez menos, por uma unidade do produto. Isso é visto lá na lei da oferta e da demanda. Aumento da oferta, redução do preço. E o custo de produzir uma unidade adicional é fixo. Ele é uma taxa constante. Geralmente existe um custo fixo e um custo variável. Esse valor de produzir o custo marginal do produto é esse valor variável, mas é uma taxa constante nesse mercado que a gente vai analisar aqui, nessa teoria que a gente vai analisar aqui. E isso faz com que a receita marginal seja igual ao preço, porque o preço é o valor de venda daquele produto, é a receita que esse produto vai trazer para a empresa. Então, no mercado de livre concorrência, a gente tem que o custo marginal é igual ao preço. E quando o custo marginal for igual ao preço, a gente vai ter um cenário de maximização de lucros. Agora, no monopólio, a gente tem que o custo marginal não vai determinar necessariamente uma igualdade com a receita marginal, porque no monopólio, como é o caso da patologia por esses 20 anos, eles vão ter o poder de determinar o preço. Vocês podem determinar o preço, pode ser um valor mais arbitrário aqui, só que eles vão achar qual que é o lucro máximo, qual que é o lucro mais eficiente para fazer isso. Não é igual a receita marginal, vocês vão ver. No caso, a gente tem dado que o lucro, que nesse caso está sendo representado por π, é igual a preço do produto vezes a quantidade do produto. Que isso aqui é a receita total, né? Receita total. Menos o custo marginal, que é o custo de produzir um produto, vezes a quantidade desse produto. Então a gente tem aqui Q duas vezes. No caso, a gente já tinha encontrado, já sabia na verdade, que o custo marginal era 10, porque a questão dava. E geralmente a questão dá. Isso aqui equivale ao custo total. Porque o custo total é dado pela quantidade de produtos e o custo de cada produto. Então esse aqui é o custo total. É que a gente cai na definição do que é lucro. Lucro é igual a receita menos custo. Enfim, para acompanhar o restante da resolução, recomendo que voltem, não cabe explicar aqui novamente. Recomendo que voltem, não cabe explicar aqui novamente. Dando sequência de uma parte exclusivamente matemática, que acabou caindo para resolver a questão do lucro máximo, a gente tem a equação de segundo grau e a fórmula de Bhaskara. A equação de segundo grau é dada por y é igual a ax² mais bx mais c. De modo que a gente tem k o eixo y e k o eixo x. Então, a variação do x é representada por aqui, por exemplo, pode ser um 2, de modo que quando x é 2, y é igual a 4. A gente vai ter essa situação, a gente pode supor um cenário em que isso ocorre. É característico das funções quadráticas que haja uma parábola, haja um vértice. E é isso que acontece também na nossa equação
de lucro máximo, a gente precisa encontrar qual é a quantidade Q que vai conferir o maior preço P. No caso, pela equação que a gente resolveu, a gente viu que se tratava da quantidade 10, que conferia, por exemplo, um valor máximo P. E é interessante perceber que a gente busca o vértice da equação, que é dado por menos B sobre 2A. Com isso, a gente encontra qual que é o valor de Q ou de X, é esse eixo horizontal, que vai fazer com que o eixo Y, ou no caso o eixo P, atinja o valor máximo. Então, por isso que a gente utilizou a fórmula de Bhaskara, não necessariamente a fórmula de Bhaskara, mas a fórmula de x-vértice, como é conhecida. Basta pesquisar no Google, caso você não conheça. É muito fácil de encontrar, tem muitas aulas boas explicando mais profundamente essa parte de equação quadrática como um todo. Por último, e até mais simples, a gente tem a percepção de que ao valor da ação, e é uma dúvida que eu entendo que pode acontecer, que é, foi dado o valor da ação, mas isso diz respeito ao preço, o que significa? Sempre preste atenção naquilo que a questão está dizendo. A questão está falando sobre valor presente da perpetuidade, que é aquela fórmula que a gente já falou, FC sobre R, ou então o VPL, que é aquela soma de diversas entradas. Todas essas são chamadas de valores. Todas essas fórmulas são valores. E é isso que você tem que ter em mente. Se está pedindo valor, você vai calcular valor. Valor da perpetuidade, valor presente líquido. Então, não precisa entrar na parte muito filosófica. Pega aquilo que é dado, que é pragmático. No caso, o que a gente tinha que fazer era VPP depois, mais VPL do lucro da venda. Isso aqui diz respeito às entradas daqui pelos próximos 20 anos, o VPP permanece. Só que a gente tinha que saber qual era a diferença do que era anteriormente. E o que era anteriormente era só o VPP anterior, que é aquela entrada do valor 100 sobre 5%. É uma resolução extensa, com muitos conceitos, mas que aplica bem a parte matemática que a segunda fase costuma cobrar. São coisas desse nível. Essa não é a questão do maior nível de dificuldade que aparece na segunda fase, geralmente. Pode ser que haja alguma questão que exija um pouco de conhecimento em cálculo, seja derivada, integral não cai, eu diria que é extremamente difícil. Mas o mais importante é conseguir aplicar os conceitos teóricos dentro da parte matemática. O que os conceitos teóricos vão significar matematicamente? Como é o caso da implementação do conceito de lucro máximo, obtenção de lucro máximo. Isso é a teoria da firma que a gente vê bem na introdução da economia. Só que isso é, sim, aplicável a uma realidade quantitativa. No caso, custo marginal é igual a receita marginal, e que em mercados competitivos é igual a preço, mas em monopólios o preço é determinado pelo monopolista e logo não precisa ser necessariamente, não é necessariamente a receita marginal. É um pouco cansativo, é uma questão que demanda um conhecimento prévio amplo, mas isso pode ser adquirido de duas formas. A primeira é se preparando com antecedência. Você vai precisar ler livro. Introdução à Economia é um livro excelente para começar a entender dos princípios e tem um pouco de matemática,
tem bastante gráfico, que você já começa a conseguir entender toda a parte de economia. Provavelmente você será capaz de tirar mais de 30 pontos na primeira fase, quase que com certeza, se você ler o livro inteiro e entender. Para a segunda fase, eu acredito que ainda hoje, em 2024, seja possível alcançar a terceira fase lendo só o livro Introdução à Economia e entendendo bem. Agora, outro livro que eu recomendo, o Curso Básico de Finanças, porque trata muito sobre essa parte de contabilidade, sobre valor presente, sobre fluxo de caixa, até de prazo ponderado. São várias entradas sobre finanças de forma geral e contabilidade de forma geral, que cai todo ano em todas as fases. E de forma mais avançada, tem o Macroeconomics do Gregory Menkel e o Microeconomics do Pindyck. Esses livros, eu não diria que necessariamente você precisa lê-los inteiros. São livros que talvez sejam mais para consulta, mas se você ler de cabo a rabo, obviamente seu ganho vai ser muito bom. Mas é uma leitura ligeiramente mais densa, exige um pouco mais de entendimento de matemática, porque vai pegar as coisas com um pouco mais de rigor. E por esse motivo, talvez seja interessante manter só no básico, caso você esteja começando a estudar economia, talvez você ainda não estudou cálculo, porque não é normal de se estudar no ensino médio, não é a realidade da maioria das pessoas. E eu deixo minhas recomendações finais. Caso você queira aprender cálculo, o que você precisa aprender de conteúdo é limite de derivada, sobretudo. Derivada pode parecer assustador no começo, mas na verdade não é. Derivada é simplesmente uma variação. Em alguns casos na economia, você pode substituir o delta de variação por derivada. Em muitos casos, como no caso de custo marginal, por exemplo. E você precisa começar entendendo o que é limite e depois você precisa entender o que é derivada. Isso vai te ajudar a compreender várias partes da economia de uma forma muito mais técnica. E isso já te coloca no altíssimo escalão dentro da OBCOM. Você vai virar um competidor excepcional, que ocupa sempre o topo da tabela, mas tem todo um caminho a ser percorrido. Para estudar limite e derivada, eu recomendo o Khan Academy. Eu não sei se tem conteúdo em português para limite e derivada, mas vale a pena verificar. O único ponto negativo dele é que ele demora um pouco mais de tempo para concluir, mas vai te dar uma base perfeita, vai te dar um entendimento perfeito sobre o que é limite, sobre o que é derivada, quais são os casos, como utilizar. O que pode ser um pouco de perda de foco, considerando que na economia você não precisa ver todos os casos. Você não vai precisar de ver, por exemplo, derivada de seno de x. Não precisa, geralmente. Então, derivada de seno de x menos cotangente de x. Você pode ficar na parte um pouco mais objetiva e, enfim, conteúdos. Você precisa aprender regra do tombo, por exemplo. Com isso, encerro esse longuíssimo vídeo que deve ter ficado. Mas aproveitem essas partes que já estão segmentadas, todos os momentos estão marcados no vídeo e utilize isso como estudo ao longo do tempo. Não precisa assistir o vídeo de uma vez só, obviamente. Se você está aqui, se assistiu o vídeo inteiro, parabéns, você deve estar cansado. Um grande abraço e até mais.